Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura Sagrada em Gênesis, capítulo 35. Hoje é o primeiro domingo do mês e por isso na nossa agenda de exposições é a exposição do livro de Gênesis e seguiremos de onde nós paramos na última exposição. Nós veremos o versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 35 de Gênesis. Diz assim, irmãos: E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon Bacute. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, quão maravilhoso, Senhor, podermos cantar os teus salmos, orar a Ti, podemos ler a Tua palavra juntos, Senhor, em expressão de adoração como corpo, como um só povo, e a expressão desse povo nessa igreja local, Senhor. Agora, Senhor, nós clamamos também, como um só povo, nós nos reunimos para ouvir a Tua instrução, como a Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Os zelosos pelo Teu nome, Senhor, se reuniram no Teu santo dia e têm se reunido, Senhor. Assim nós queremos receber de Ti a Tua instrução, Senhor. Nos ensina, mais uma vez clamamos, o caminho pelo qual nós devemos andar. Nos ensina, Senhor, o Teu evangelho, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua obra, o Teu ser e quem nós somos diante de Ti, Senhor. O que nós devemos fazer e como devemos responder às Tuas obras em nosso favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, há um conceito muito básico quando você lida com justiça, com disciplina, com penas, com o que for. Há um conceito que muito claramente nós expressamos ele. A nossa sensação é que se nós deixarmos passar o erro, se nós deixarmos passar o pecado, um outro pecado virá logo em seguida. E isso é verdade. Provérbios, por exemplo, fala com clareza: pune o homem tolo, o homem iracundo, porque senão ele voltará a fazer pior. Só que o Evangelho, irmãos, também nos lembra de um aspecto importante em tudo isso. O Senhor vem até nós com graça e misericórdia, e de tal maneira que isso não é uma leniência com o nosso pecado, até porque outro pagou por ele, outro foi punido por ele. Mas o Evangelho vem a nós de tal forma, irmãos, que ele demanda de nós uma mudança. Ele demanda de nós uma nova vida. Não mais aquela que era vivida antes da manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. Nós chegamos, irmãos, ao capítulo 35 de Gênesis, em que nos mostra um pouco mais do Evangelho, em especial de como que Deus, mais uma vez, se manifesta salvadoramente a Jacó, mais uma vez reafirma o seu pacto com Jacó e dá-lhe uma ordem: sai daí onde você está e vai para Betel. Lembremos-nos que um pouco antes disso, Simeão e Levi haviam atacado os siquemitas, moradores da terra de Canaã, e que Jacó foi tomado pelo pavor e o medo, além de reprovar os seus filhos, foi tomado pelo pavor e o medo daqueles povos circunvizinhos deles se levantarem contra eles. Então o Senhor diz: vai. E é nesse contexto que Jacó demanda da sua família uma santificação. Ele diz: onde tem Deus estranho aí no meio de vocês, joguem fora, me deem para cá que eu vou jogar fora. Jacó conduziu a sua família num processo de reforma e de santificação. E essa foi a nossa consideração na exposição passada. Aqueles que estão em pacto com o Senhor, ou as famílias da aliança, devem trabalhar pela reforma em seu ambiente, em seu âmago. E aqueles membros que fazem parte da família devem pegar na mão do cabeça da família e se deixar conduzir pela reforma. Mas aqui, irmãos, nós avançamos um pouco mais na narrativa, e esse texto vem como que uma transição, alguns aspectos dele. Mas mesmo que sendo uma transição entre a ordem de Deus
e a efetivação da execução dessa ordem, ainda assim nós temos verdades importantes aqui, irmãos, que nos devem ser ensinados ou que nós devemos considerar. E o que nós vamos aprender nessa noite, irmãos, é isto: a misericórdia do Senhor, estendida até as consequências de nossos pecados, é sempre acompanhada de obediência diligente e sincera. Eu vou repetir, irmãos. Aqui o Senhor nos ensina que a misericórdia dele, estendida até as consequências dos nossos pecados, é sempre acompanhada de obediência diligente e sincera por parte do seu povo, que é alvo dessa misericórdia. Então vejamos primeiramente aqui, irmãos, essa misericórdia estendida até as consequências dos nossos pecados. Veja o versículo 5 mais uma vez. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Queridos, Deus é misericordioso. Essa é uma verdade que é enfatizada na Escritura Sagrada desde os primeiros livros. Enquanto em Gênesis enfatiza-se que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é o Deus de pacto, porque na prática ele vai fazendo pactos com Adão pós-queda, e antes da queda também, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quando chega em Êxodo, nos é ensinado com muita clareza um outro atributo do Senhor. Ele é um Deus de misericórdia. Quando Moisés pergunta a Deus qual nome ele diria acerca do Deus que lhe havia enviado, ele diz: eu sou o que sou. E esse é o nome do Senhor, Javé ou Iavé, é assim que se translitera essa expressão em hebraico. Mas ele ainda avança e diz: eu sou o Deus de misericórdia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ainda em Êxodo, no capítulo 34, quando Moisés pede: Senhor, mostra-me a tua glória, o Senhor vai e manifesta a ele o seu nome, manifesta o seu ser. E quais são os atributos que mais o Senhor enfatiza ali? Senhor, Senhor, compassivo, benigno, misericordioso, que guarda misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam. Então, irmãos, a Escritura é muito clara que Deus é misericordioso. E a misericórdia, irmãos, é não nos dar o que nós devidamente merecemos. É colocar a compaixão na miséria alheia. E Deus é rico em fazer isso, irmãos. Deus, a todo instante, Ele tem sido misericordioso com a sua igreja e até, de certa forma, em sua bondade providente, estendendo misericórdia até mesmo aos ímpios que se levantam contra Ele. Mas, especificamente, irmãos, Deus em Cristo nos perdoa de nossos pecados pela sua graça. Todavia, isso não significa que nós seremos livres de algumas consequências, irmãos. A título de exemplo, muito claro, a ilustração aqui para nós, é um ladrão convertido, ele terá que ser preso ou fazer restituição daquilo que ele roubou. Não importa se ele roubou e depois creu em Jesus. Amém, meu irmão? Você agora é perdoado dos seus pecados diante do Senhor, é justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai começar o processo de santificação e toda a sua justiça repousa em Cristo. Satanás não pode lhe acusar. Mas as consequências daquele pecado virão. Restitua o que é necessário. Sofra a pena que é necessária. Ou, por exemplo, ainda como exemplo, um promíscuo arrependido, ele terá de lidar com as doenças sexualmente transmissíveis, se assim ele as contraiu. Ele foi perdoado, ele foi justificado, mas as consequências virão, irmãos. O que nós encontramos aqui, irmãos, nesse texto, nos chama a atenção exatamente por isso, irmãos. O texto nos diz que o terror de Deus invadiu as cidades de tal forma, daqueles povos que Jacó tinha medo que trouxesse alguma retaliação, de tal forma que eles não perseguiram a família de Jacó. Nós não sabemos o que é e como foi esse terror de Deus que caiu sobre a cidade. Provavelmente, realmente, um senso de terror, ao invés de vir um senso de fúria pelos que eles fizeram, um medo, porque 2 destruíram toda uma cidade.
Eles pensaram, esse Deus deles deve ser muito poderoso. Então o terror de Deus caiu sobre o coração desses povos. Não importa também como, irmãos, a questão aqui é que eles não vão ter aquilo que eles temiam, as consequências do seu pecado. Esses povos não atacaram Jacó e sua família, pelo que Simeão e Levi haviam feito, irmãos. Note bem, eles não receberam as consequências de seus pecados. Eles não receberam. Agora, querido, quando nós nos deparamos com isso, quando nós deparamos com essas consequências que não foram estendidas a eles, nós precisamos considerar, irmãos, que nós não devemos pensar que Deus alivia alguma consequência de nosso pecado por causa de alguma dignidade que haja em nós mesmos. Porque me diga, que dignidade havia em Simeão e Levi? Homens sanguinários, homens que usaram o sacramento do pacto da graça para cumprir os seus fins malignos, homens que, a pretexto de justiça, cometeram vingança, homens que não se contentaram simplesmente em matar toda uma cidade, ou melhor, matar apenas aquele que fez o mal, mas mataram toda uma cidade e saquearam ela. Me diga, que dignidade há em Simeão e Levi, irmãos? Algo que faça assim Deus pensar, não, eu vou ser misericordioso com vocês, porque vocês são... Não. Não há nada em nós, irmãos, que nos faça digno. Deus, irmãos, não poucas vezes alivia-nos as consequências para que os nossos pecados não triunfem sobre o seu plano redentivo. Por exemplo, aqui, se os cananeus se levantassem contra a família de Jacó, acabou a família da aliança. Acabou o pacto que estava sendo levado um após outro até a chegada do Redentor. E mesmo que o Redentor já tenha vindo, irmãos, o Senhor continua operando da mesma forma. Muitas das consequências do nosso pecado, irmãos, não se estendem até onde eles poderiam ir, porque o Senhor quer mostrar que o seu poder sobre o pecado é maior. Quer manifestar o seu poder ainda mais, irmãos. Ou ainda, tão somente, queridos, para que outros não sofram mais por causa dos nossos pecados. Não é por nós, meramente, por alguma bondade em nós, mas por sua graça e para livrar outros das consequências do nosso pecado, irmãos. O que Simeão e Levi fizeram era digno de vingança por parte dos povos daquela região. Não apenas, irmãos, se nós fôssemos pensar de maneira carnal, seria isso, mas veja mais uma vez, versículo 30 do capítulo 34. Então disse Jacó e Simeão a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e minha casa. Veja, era um medo e uma constatação como um fato certo que iria acontecer. Mas esse temor de Jacó, irmãos, ou essa consequência do pecado de Simeão e Levi, não veio e não se concretizou. Por quê? Mais uma vez, por causa de Simeão e Levi? Não, irmãos. Mas pelas misericórdias do Senhor. Pela graça, conforme Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque o Senhor queria preservar a família da aliança. Ele não queria que outros recebessem as consequências dos pecados de Simeão e Levi. Agora, preste bem atenção, que o Senhor, tendo livrado eles das consequências temporais, isso não os impediu de serem livrados das consequências espirituais. E quando chega lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó está trazendo a sua bênção pactual para cada um de seus filhos, ele traz à voga o pecado de Simeão e Levi. E ali as consequências espirituais vêm sobre eles. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Você consegue perceber quantas consequências esperadas de nossos pecados Deus já nos livrou?
Quanto não foram, irmãos, os nossos pecados, cujas consequências seriam destruidoras para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa família, para a igreja do Senhor. Quantas, irmãos, o Senhor já nos livrou? São muitas, queridas, as consequências destruidoras previstas que viriam sobre nós e elas não vieram. Isso não é porque nós somos dignos, irmãos. Isso é porque o Senhor é rico em misericórdia. Sabe o que isso deve gerar para mim e para você? Entendendo que essa riqueza da misericórdia do Senhor impediu essas consequências devastadoras para preservar até outros, como mencionei, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja, ou para evitar que o nome do Senhor fosse blasfemado ainda mais entre os gentios. Isso deve gerar em nós, irmãos, uma disposição de gratidão. Ora, queridos, receber uma misericórdia da parte do Senhor tem de inundar o nosso coração em gratidão. Tem que inundar o nosso coração, irmãos, de humildade. Porque nós não recebemos a paga que nós merecíamos. Mas sabe o que também tem que acompanhar, irmãos, essa manifestação de misericórdia? Resolução de uma obediência mais diligente e sincera. Então, logo, eu e você fomos livres de alguma consequência por causa do nosso pecado. Nós não devemos criar uma cama e dizer assim, eita, que legal, ó. Eu fiz e não veio nada em seguida. Então, isso quer dizer que eu posso fazer e continuar pecando contra o Senhor, que não vai acontecer nada. Sabe o que é que você está trazendo sobre você? Uma sentença de juízo dizendo que você não se converteu, se assim você pensar. Porque usar a misericórdia do Senhor dessa forma, irmãos, é pecar contra a graça e a misericórdia. E se tem um pecado que é mais grave, é o pecado contra a graça e a misericórdia, irmãos. Pecar contra a lei é muito grave. É tão grave que o Senhor, na entrega da lei, fez toda aquela manifestação de glória, de poder aterrorizante. O fogo no monte, o monte fumegando, raios, trovões, um barulho ensurdecedor, de tal forma que o povo dizia, Moisés, fala-nos tu, mas que não fale esse Deus conosco. E o texto dizia, porque eles estavam aterrorizados. Por que a entrega da lei foi dessa forma? Foi como um alerta. Se a entrega da lei é tão aterrorizante, a punição por quebrá-la é muito pior. Só que imagine que a Escritura nos diz que pecar contra a misericórdia e a graça do Senhor é um pecado mais grave do que pecar contra a lei. Os homens, irmãos, e o nosso coração tende a achar que a graça e a misericórdia pavimentam a leniência. Só pensa assim quem tem um coração carnal e não foi alcançado por essa graça e por essa misericórdia. Encontrar romanistas, encontrar até mesmo arminianos abrindo a boca para falar esse tipo de coisa é absurdo, porque essa não é a natureza da graça e da misericórdia. Ela vem até nós para nos conduzir à obediência. Então, irmãos, tão logo nós recebemos a manifestação de uma misericórdia, mas o nosso coração tem que se dispor a obedecer ao Senhor e a parar aquele caminho de pecado, irmãos. Não abuse da misericórdia. Eu vou repetir, porque é um pecado muito grave. Cada manifestação de misericórdia, irmãos, deve redundar em mais diligência para a obediência. Note bem que Jacó não mudou o curso de sua obediência ao ver que os cananeus os deixaram em paz. Porque o texto diz, veja que a obediência de Jacó começou antes da manifestação da misericórdia. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu a cidade e o povo não foi atrás deles. Ele poderia ter visto isto e pensado, olha que massa, peraí, o povo está de boa. Não, peraí. Fazer toda essa mudança para Betel, levar todo o gado, os meninos. Não, vamos ficar aqui mesmo, está tudo resolvido, passou. Não. A resolução para a obediência, ela continuou. Não afrouxe a obediência sob pretexto da misericórdia. Mais uma vez,
Isso é pecar contra a misericórdia. Então vem o segundo ponto, irmãos. As misericórdias do Senhor estendidas às consequências dos nossos pecados, ela é sempre acompanhada de obediência sincera. Se eu de fato fui alvo da misericórdia de Deus, e de fato meu coração foi transformado por essa graça, sabe o que é que vai vir junto? Obediência. Se vem desobediência, é um alerta. É um alerta. A obediência diligente e sincera, ela parte em seguida da misericórdia. Veja mais uma vez. E tendo ele partido, aí veja o versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar, etc, etc. Antes mesmo, irmãos, dessa manifestação de misericórdia, como eu acabei de falar, Jacó diligentemente obedeceu a ordem de Deus para ir a Betel. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Quando Deus demanda algo da família que está em pacto com ele, irmãos, essa família deve obedecê-lo prontamente. Ele falou no verso 1 do capítulo 35, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O que passa então em seguida, irmãos, é Jacó organizando a sua família, santificando a sua família, reformando ela. E então em seguida o texto nos mostra o cumprimento, a obediência do que foi mandado. E esse é o padrão, irmãos. Sua família está em pacto com Deus. Então, meu querido, a obediência diligente deve ser a marca das nossas famílias, se elas estão em pacto com o Senhor. É claro, irmãos, que no caso aqui de Jacó, havia uma revelação especial, por causa do momento da revelação. Havia uma ordem específica, sai daqui e vai para Betel, ponto. E ele obedeceu nesses termos. Todavia, irmãos, ordinariamente, pela sua palavra já plenamente revelada, o Senhor traz para cada família ordenanças, diretrizes da sua lei, para que cada família se conforme, irmãos. Deus vem a nós, queridos, em condição de família. E na condição de família, nós devemos obedecer. Porque há um padrão, irmãos, na palavra do Senhor, que mentes imaturas, elas não entendem e usam isso para o seu próprio tropeço. Deus nos demanda e trata-nos segundo cada esfera da nossa existência e atuação. Eu contei essa semana na reunião de oração que havia um presbítero na igreja que eu cresci, não nessa igreja, mas na igreja que eu cresci, que faltava as reuniões de oração e o pastor e os presbíteros questionavam ele. E ele dizia, não vou vir para a reunião de oração porque eu oro em casa. Veja a imaturidade. Ora em casa, amém, meu irmão. Você está cumprindo a demanda individual, particular, privada. A sua devoção, sua com Deus. Mas o Senhor também ordenou a igreja local para se reunir a fim de orar. Então uma coisa não anula a outra, irmãos. Deus nos trata individualmente, Deus nos trata em família, Deus nos trata como uma igreja local e Deus nos trata também como uma sociedade na qual nós estamos inseridas. Para cada uma dessas esferas, Deus traz demandas, ordena, irmãos, coisas. E note bem, há um padrão aqui que nós não vamos considerar agora, mas eu quero destacar para a igreja, nós vamos ver na próxima exposição, da dinâmica da obediência. Veja a ordem no versículo 1, e disse Deus, levanta-te. Aí veja a resolução no versículo 3, levantemo-nos e subamos a Betel. E aí veja a execução que está aqui nesse texto. E chegou a Betel e edificou um altar. Aqui temos uma dinâmica da obediência, irmãos. A informação da ordem, a resolução para fazer aquilo que Deus está mandando e a execução do que Ele mandou. Esse é um padrão da obediência que nós vamos considerar em outro momento, irmãos. Queridos, o que é que Deus tem nos ordenado na condição de família, irmãos? Nesses 7 anos de existência como igreja, o que é que Deus tem nos ordenado na condição de família? Ele tem nos falado muito ou pouco sobre a devoção familiar, chamado culto doméstico. Nós prontamente temos nos disposto, irmãos, a obedecê-lo no que diz respeito à devoção familiar. O que é que ele tem nos ensinado, irmãos, sobre prioridades na nossa vida, como família?
a prioridade para aquilo que é ordenado na palavra, como o trabalho, a comunhão, a comunicação, o desfrute do casal um com o outro, a educação dos filhos, o que é prioridade. Nós temos colocado o que Deus ordena como prioridade, irmãos, na nossa vida? O que ele tem nos ensinado, irmãos, sobre o papel de cada um na família, sobre o papel dos maridos, pastoreando a família, servindo-a, suprindo financeiramente a sua causa, emocionalmente a sua esposa. O que Deus tem ordenado com relação às esposas, irmãs? A esposa se dedicando ao lar, ao seu marido e aos seus filhos. Filhos obedecendo aos seus pais. Pais educando diligentemente seus filhos no caminho do Senhor. Falta alguma clareza, irmãos, nessas coisas que o Senhor tem nos ordenado? Ou ainda, queridos, Ele tem nos ordenado como família a diligência no dia do Senhor. E se você notou bem, como eu já falei em outras ocasiões, o quarto mandamento ele se dirige aos cabeças de cada família. E depois se estende aos cabeças de outras esferas. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar, porque em 6 dias trabalhou o Senhor, fez os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Por isso não trabalharás nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu filho. Percebe que ele se dirige à família? O que ele tem nos ensinado, irmãos, sobre a importância da comunicação do casal, de nós não deixarmos a correria simplesmente nos atropelar, mas nós temos deleite em marido e mulher estar juntos um com o outro, ou sobre a sexualidade do casal. O que ele tem nos ensinado, irmãos, sobre finanças e as nossas prioridades com relação aos nossos investimentos. Note, irmãos, que o Senhor traz diretrizes para cada uma dessas áreas. E se lhe falta a ciência de cada um desses pontos do que eu acabei de mencionar, isso já é um grave sinal, porque isso tem sido instruído diuturnamente nessa igreja. Agora a pergunta é, irmãos, nós temos prontamente, diligentemente obedecido ao Senhor? Ele fez um pacto conosco em Cristo. Ele nos alcançou pela graça e misericórdia que há em Cristo. Então ele nos chama, irmãos, não só individualmente, para que você pense, o que importa sou eu, minha esposa, para lá. Ou o que importa sou eu, não meu marido e meus filhos. Não, em família. Se Deus lhe deu a graça de toda a sua família o servir, que diligentemente ela seja obediente ao Senhor, irmãos. Porque diuturnamente Ele tem derramado misericórdia sobre nós. Não é, irmãos? Todo dia, nós dormimos no final do dia com um bucho cheio, fechamos os olhos e ficamos simplesmente inertes a qualquer coisa externamente a nós. E todo dia a gente acorda. O teto não caiu sobre a nossa cabeça. A casa não pegou fogo. O homem mau não invadiu a nossa casa e nos matou enquanto nós estávamos dormindo. Todo dia, o Senhor coloca alimento sobre a nossa mesa. Todo dia, o Senhor nos dá saúde. E quando nos falta saúde, Ele nos dá condições de tratar a nossa saúde. Todo dia. Misericórdia após misericórdia. Graça após graça. O tempo todo, a cada instante. A nossa família não vai responder em obediência a Ele, irmãos. Nós vamos caminhar como se nós fôssemos homens cujas famílias não estão em pacto com Deus. Como se olhasse para a vida da nossa família, olhasse para a vida daqueles que não temem ao Senhor e fosse a mesma coisa. Correria todos vão ter, demandas também. Provações e aflições, a vida debaixo do sol é isso mesmo, meu querido. A questão é, o cheiro da nossa casa reflete uma família que recebeu misericórdias em Cristo e que então responde com obediência. Na luta contra o pecado, o autor aos Hebreus fala, nós não lutamos até derramar o sangue. Misericórdia após misericórdia ter sido derramado, irmãos. Que seja a nossa luta e diligência, queridos, responder a tudo isso com obediência ao Senhor. E talvez você não crê no Senhor, e você até pode achar uma bobagem tudo isso que foi falado. Mas você também tem sido alvo da misericórdia do Senhor.
Note que até então ela não tem sido salvadora, mas agora é a oportunidade para você. O Senhor tem te livrado de receber as consequências terríveis que você merece da sua vida em pecado. E talvez você pode pensar assim, como não? Eu estou sofrendo tanta coisa. Pode ter certeza que o pior que você está sofrendo ainda não é o pior que você merecia. Pode ter certeza. E aqui o Senhor te chama a experimentar a misericórdia e a graça salvadora dele, entregando-se ao Senhor Jesus e crendo nele de todo o coração, entrando nesse pacto da graça e usufruindo de todos esses benefícios. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, por todas as misericórdias que o Senhor manifesta em nossa vida, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós não somos dignos delas. Elas excedem muito, Senhor. Nós merecemos o pior da tua parte. E o Senhor vem a nós com graça e misericórdia, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, nos perdoa os pecados contra a tua misericórdia. E nos faz diligentes, Senhor, no cumprimento dos deveres que o Senhor coloca sobre nós como família. Porque o Senhor derrama a tua misericórdia não só como indivíduos, Senhor, mas também como família. Então, Senhor, que como família nós respondamos ao Senhor com diligente e sincera obediência, Senhor. Que o cheiro do nosso lar seja um cheiro de quem foi alcançado por tua misericórdia. E por isso se percebe, Senhor, também um aroma da obediência. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos sustente com toda a resolução necessária, com todo o poder que vem do teu Espírito Santo pela obra de Cristo, Senhor, para nós obedecermos a ti e ordenarmos a nossas famílias, Senhor, segundo a tua vontade. O preço, Senhor, é muito alto de nós não fazermos isso, Senhor. Por isso, derruba toda obstinação, derruba todo obstáculo frívolo, Senhor, que nós levantamos para fazer a tua vontade. Derruba, Senhor, toda a preguiça e leniência, Senhor, para que diligentemente nós conformemos as nossas famílias à tua lei, Senhor, e às tuas demandas do pacto que nós estamos contigo. Nós oramos, Senhor, pedindo graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Coloquemos